Seja bem-vindo ao Conexão Saúde Minas. Estou muito feliz, é uma noite especial de comemoração ao Dia do Dentista. Hoje, no quadro Panorama Odonto, quero agradecer a doutora Michele Carneiro, minha sócia, que está aqui comigo, ao convite que foi apresentado a mim para estar presente com dentistas muito especiais, pessoas de renome no Triângulo Mineiro, reconhecidas com grande credibilidade. É uma honra para nós recebê-los aqui hoje. Eu sou Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo há 15 anos na gestão em saúde e juntas nós tomamos a frente do Conexão Saúde Minas. Estou muito, muito feliz hoje por participar desse quadro, doutora Michele. Quero que você se apresente para o pessoal e parabéns pelo seu dia, mais uma vez, uma semana de muita comemoração. Mês festivo, né, Luana? Nós estamos em festa desde o início de outubro, o Dia Mundial do Dentista, Dia Nacional do Dentista, encerrando com grande chave de ouro com os nossos convidados ilustres. Eu sou Michele Carneiro, enfermeira, dentista, representa o OC, Odontologia e Imagem Odontológica. E estou, assim, hiper lisonjeada de estar aqui hoje com o Dr. Ricardo Lourenço, com a doutora Adriana Lima, para bater um papo, para levar para a população as informações sobre odontologia, né, sobre o dentista, sobre as intervenções nos elementos dentários, falar um pouquinho de saúde bucal, de uma maneira que a população consiga entender, que os novos profissionais consigam entender e que os profissionais veteranos, né, sigam aí na admiração desses ilustres aqui sentados na nossa bancada hoje. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutora Adriana. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao Conexão Saúde Minas, o quadro Panorama Odonto, encerrando com chave de ouro aí o mês do dentista. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouco para a população também sobre a saúde bucal, né, a importância que os dentistas têm na sociedade e o que eles representam, o que eles entregam e o que eles cuidam, né, que é o nosso sorriso principalmente. Não só isso, mas também hoje estamos indo para a face, né, também atuando em algumas áreas da face. Doutora Adriana, que tirador. Bom, é um prazer estar aqui participando com vocês, né? Perto dessas pessoas maravilhosas aqui. Obrigada pelo convite. E hoje estou representando a endodontia, que é uma área belíssima, né? Que a gente brinca que nós cuidamos da curva mais linda, que é o sorriso, mas de nada adianta um sorriso com dor, né? Então, hoje, representando a endodontia, estou aqui para justamente falar dessa especialidade maravilhosa. E aí, o destino nos une, né? Quando a gente está conversando com o doutor Ricardo, esse cara ícone para nós na odontologia, cooperativa, gestão, presidente de tantas frentes, a gente cai no assunto endodontia, né, doutora Adriana? E aí você fala, sério, doutor Ricardo? Sério? Tô com uma dor de dente, o senhor pode me atender? Não, já tem um tempo que eu tô na gestão, Michele. Vamos falar um pouquinho de dor, né? Um pouquinho de prevenção, um pouquinho do sorriso. E aí, nos últimos episódios que nós gravamos, a gente falou um pouquinho de prevenção. E aí, queria conversar com vocês, né? Que tem tantos anos de formação. Para mim, né? Quando eu falo aqui quem eu homenagearia na odontologia, né? Quem a gente tem gratidão, com certeza vocês dois estão na minha bancada de fala, pelas oportunidades, pelo caminho, pela trajetória, por bater na porta e pedir uma orientação diariamente, né, de um consultório para outro. Mas aí, odontologia recente que sou, doutor Ricardo e doutora Adriana, né, e nós somos muito formados para falar de prevenção e pouco praticantes da prevenção, na maioria das vezes, na prática odontológica. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre prevenção nos dias atuais da odontologia. E até que o paciente chegue para a gente tirar a dor ou para a gente fazer uma intervenção no centro clínico 24 horas da Uniodonto, né, nessas portas todas abertas, quão a prevenção é importante, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, hoje existe uma preocupação, assim, como você falou eu já tenho quase 30 anos de formado, né, e a gente vê os dentistas formando hoje, eles não têm essa visão da prevenção, porque a formação deles é de fazer tratamentos, Técnica, não preventiva. Né? Então, quando eles já vão direto para o tratamento, eles esquecem que o paciente tem que escovar o dente, que tem que passar o fio dental. Isso aí não é falado, porque isso não dá dinheiro, né? Então, ficou muito mercantilizado aí a condição da odontologia hoje. Os cursos entregam pouco, o dentista sai com pouco conhecimento, e ele precisa adquirir isso depois em cursos de pós-graduação ou cursos aí depois da graduação. E aí, nisso aí que ele começa a aprender alguma coisa. E ele quer aprender o que dá dinheiro. E o que dá dinheiro provavelmente não vai ser prevenção. Então, eu vejo que isso é um problema que tem que ser corrigido o mais rápido possível,
né? Que a população tem que primeiro manter o dente que tem na boca, não substituí-lo por outras coisas, por implantes ou por prótese, e sim cuidar do que tem. Se fosse bom, a gente nascer com implante, como o pessoal fala, não com dente, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso dente, principalmente. E aí, doutora Adriana, qual sinal da ausência da prevenção você sente na sua cadeira odontológica diariamente? Nossa. A doutora Adriana, ela me questiona todos os dias, né? Ela fala, o que é isso? Eu falo bicarbonato, endodontista, né? Tô ali fazendo a limpeza e ela tá tirando a dor na porta do lado. O que você nos diz sobre a prevenção, doutora? A prevenção, na verdade, eu sempre fui apaixonada, né? Porque eu falo que sentir uma dor de dente só para quem já teve, para saber quão difícil é, né? Então, a parte mais fácil que tem numa boca seria o fio dental e a escova dental, que a gente brinca, todo mundo pergunta qual a melhor escova? Aquela que você tem. Tudo bem que temos excelentes escovas, excelentes planos para tratar isso. E qual que é o melhor fio dental? Às vezes me pergunta qual a melhor pasta de dente, né? Eu brinco que até saquinho de laranjinha, se cortado, resolve. Tá em qualquer lugar, resolve. Tirando a sujeirinha interproximal, tá tudo certo. Exatamente. E brinco até com eles assim, tem creme dental? Não, escova com sabonete. Né? Então, o que é interessante? É limpar cada face do elemento dental. Para quê? Para não ter a bactéria aderida a restos de alimentos, né? E ter consequente futuro problema, que seria o quê? A cárie dental, que é advinda de bactérias que eles se alimentam dos restos que a gente deixa na boca, né? Com preguiça de dormir para passar um fio dental. E aquilo ali gera uma toxina que vai fazer o quê? Vai degradar o esmalte, chegando em camadas próximos à polpa dental, gerando a dor. E essa dor é o que incomoda cada um. E a gente brinca muito, fala que tudo que a gente tem começa na boca, né? A saúde começa na boca. Então, essa saúde ela é muito simples de ser adquirida. Com um simples fio dental e uma simples escova de dente, menos a preguiça, a gente consegue resolver muita coisa na saúde bucal. Doutora Adriane, legal, uma fala sua, né? A escovação, principalmente a escovação noturna, né? Teria um parâmetro? Vamos escovar minimamente tantas vezes ao dia? E se eu tiver que fortalecer alguma hora da escovação, qual seria a melhor hora? A escovação perfeita, a mais dedicada? Tem alguma coisa que a gente pode falar, assim, de uma forma simplória para a população? Vamos escovar tantas vezes ao dia, passar o fio dental sim. E capriche nesse horário, nessa escovação? Eu brinco sempre com meus pacientes, porque eu fui militar por 8 anos, né? E como militar que sou e vivo isso, eu falava sempre para os meninos assim, ninguém tem tempo para escovar os dentes, né? Mas quando se tem uma escova de dente, quando se tem um problema lá na frente, a pessoa fala assim, puxa, hoje mesmo eu atendi um paciente que falou, a partir de hoje eu vou escovar meus dentes. Eu falei, então tá, qual a melhor hora? Toda hora é hora. A gente brinca que se comer tem que escovar, mas não é bem assim, porque hoje, numa população que se vive com tanta correria, com tanta depressão e tanta ansiedade, a gente sabe que os problemas não são só esses. O tempo hoje é o nosso maior problema. Então, o que seria interessante? Não tem tempo de nada? Interessante é sempre depois das refeições. Mas eu não tenho tempo para fazer essa higiene. Às vezes estou na rua, estou correndo com o filho, estou correndo com o marido, estou na loucura da vida. Antes de dormir. Pelo menos, caprichar no fio dental, tirar aquele tempo. Eu brinco com todo mundo. Não tem tempo? Antes de dormir, todo mundo tem. Dorme 10, 15 minutos mais tarde, mas faz uma boa higiene, porque essa boa higiene vai te levar a não ter problemas futuros. É importante ressaltar que nesse momento, né, no momento do sono, você tem uma diminuição da salivação. Sim. A saliva é um combatente natural, né, e ela vai... na medida que ela reduz, eu aumento os riscos. Se eu não escovo, né, doutor Ricardo? Exatamente. A Adriana deu uma aula aí de prevenção. E hoje, só fazendo referência ao nosso colega, professor Paulo Vinícius, né, que tem as lesões cervicais não cariosas, né, que são as lesões que dão no dente em virtude dos hábitos modernos, né, vinho, a parte química que a gente alimenta, o tipo de alimentos, né, que a gente vem consumindo, que também gera uma nocividade ao dente, né, e que requer uma grande atenção. Ele é uma pessoa referência nisso. Então, não só escovar, mas também cuidar dos hábitos nocivos que a gente cria com a modernidade, com o nervosismo, com o estresse, com as coisas academia, que acontecem no dia a dia, o que a gente vem ingerindo também de forma mais concomitante, né? De alguma forma, usando mais do que usava no passado, que causa essa irritação, essa erosão, essa lesão cervical. O saudoso Paulo Vinícius, né? Já que nós trouxemos ele e em vários episódios, em várias falas dele, a gente veio falando de doença, né? De lesão não cariosa. Um excelente motivo da gente falar de prevenção de novo, nem tudo na boca é cárie, né? Então, nós temos aí as multifunções que está levando nós, da população, né? Que essa vida corrida, essa ansiedade. E um dos grandes problemas hoje, a ansiedade, né? Ela gera um fator que pouco dentista sabe, né? E o Paulo Vinícius, como
como Mestre. mentor e mestre nessa área. Eu fiz um curso recente dele, em que o dentista deve saber olhar se o paciente tem ou não problema gástrico pela boca. Eu brinco com meus pacientes que a boca é fofoqueira. Então, às vezes, o paciente está deitado, eu falo, olha, precisa procurar um gastro, porque sua boca tem sinais de Desgaste. refluxo, né? Então, assim, muito desgaste. Então, as pessoas precisam parar e pensar o que fazer nessa hora. Muita ansiedade? Sim. Então, muita ansiedade vai trazer com que durante o sono, né, que é a parte, mesmo com a higienização boa, às vezes durante o sono, eu vou ter essa corrosão devido ao ácido gástrico, né, que é o refluxo, que vai fazer essa erosão. Então, por isso, cai no que o Ricardo falou, que são as lesões não cariosas, né, mas de vinda do quê? Do nosso estilo de vida que todos têm levado hoje, né? E isso é um sério problema. Fora também, muitas pessoas hoje têm o Biologix, né? Da apneia do sono, porque às vezes é uma questão já de saúde geral. E a pessoa não está avaliando isso, simplesmente acha que é só o dente, é um hábito, mas na verdade ela tem um comprometimento maior da saúde, que aí através de alguns testes, que até o dentista agora já está fazendo também, que chama Biologix, né? Para ver como está o sono, se ele está abrindo a boca, roncando, isso aí ele consegue analisar. E faltando a saliva, conforme foi dito aqui, realmente dá o ambiente ideal para propiciar micro-organismo e cárie e realmente alguma lesão bucal. Doutor Ricardo, nós estamos falando só de prevenção, tá puxando até o ar, não tá, Luana? Eu tô lembrando aqui que a gente entrevistou o Dr. Paulo Vinícius logo que a gente abriu o Conexão Saúde Minas e ele trouxe, a gente não imagina que o dentista tem uma visão tão ampla igual vocês têm. Quando você fala sobre ansiedade, um dos pontos que ele traz muito é o ranger dos dentes. Apertamento. Eu não sei como que é avaliado, porque será que a gente que não é profissional dentista, nós não somos da área, a gente consegue observar na gente mesmo essa característica ou não? Sim, você inclusive consegue observar no outro, né? Na gente mesmo, quando você acorda com muitas dores, você não dorme direito e acorda com toda essa tensão. E no outro, eu brinco que, voltando no militarismo, né? No quartel, a gente vê todo mundo com esse músculo fazendo movimento. Então, quando você para diante de uma pessoa e está explicando qualquer coisa e vê que esse músculo está fazendo movimento, você pode ter certeza que aquela pessoa é uma apertadora, né? E isso traz sérias consequências. Dores musculares, né? A pessoa tem vários tipos de problema que a gente precisa saber para poder dar o tratamento e próprio exame diagnosticar. clínico, você vai ver os desgastes No dente. No raio-x, você vai ver acúmulo ósseo pela força do apertamento. Nos canais dentários. Canais. Então, assim, você consegue avaliar em vários exames, tanto clínico quanto radiográfico, e olhando também, visualizando a pessoa no seu estado normal de se comportar, você vê que ela tem algum tipo de hábito. É isso aí, você já vai pegando que vai ter alguma coisa, né? Quando fala que o dentista, todo mundo hoje fala, dia do dentista, o dentista só trata dente, né? Eu acho que o nome é muito errado, dentista. Não teria que vir só do dente, porque hoje o cirurgião dentista, ele observa tudo, né? É uma gama de informações que a boca nos passa. A boca nos mostra estresse, a boca nos mostra, né, qual é o estilo de vida, qual lado a pessoa dorme. Meus pacientes falam assim para mim, credo, eu falo, é exatamente isso. Quando o desgaste é maior de um lado, quando a pessoa tem alguma disfunção, você consegue ver tudo isso pela boca, né? Nós estamos aqui com profissionais de 30, né? 30, 20 e poucos anos, e conversando com o Dr. Ricardo ali em off, né, Dr. Ricardo? O que essa cadeira odontológica não vira um divã, né? Hoje nós falamos de boca, de face, de ansiedade, de cultura. Psicologia também, que a gente falou. Que ali, se ele deitou, ele vai contar uma história. Você tem que... E aí, por fim, não dá tempo, você fala, agora vamos pros dentes? Agora vamos continuar. Vamos continuar o tratamento. Agora, endodontistas bons que são, né? Nada de meme. Eu posso ter uma lesão endodôntica do conduto pelo apertamento, sem ser cárie, né? Porque às vezes a gente está falando de destruição do dente, da coroa dentária, mas eu posso ter uma inflamação, uma dor de dente por apertamento? Sim, claro. Inclusive, vários profissionais encaminham pacientes, né? De vez em quando eu lanço lá os ajustes, as coisas, porque o paciente chega com dores irradiadas, né? E às vezes, aí o dentista me encaminha e fala, faz endodontia no elemento tal, e o paciente não sabe nem localizar a dor, e tem diagnósticos diferenciais que a gente realiza justamente para ver isso, porque o que acontece? O apertamento hoje e o estilo de vida hoje, ele gera dor, e essa dor é muito confundida com o tratamento endodôntico, né? Então, às vezes, se abre dente a mais, se abre dente a menos, e, na verdade, a dor é outra causa. A causa é outra. Né? Doutor Ricardo, dentro da saúde suplementar aí na odontologia, né? Como que o plano odontológico tem lidado com isso? Tem lidado com
a informação ou não a informação do dentista do mercado, né? Abre dente, tira dente, mexe dente. Sim, a ANS é o órgão que regulamenta as operadoras. Então, ela independente do que a gente acha, você tem que executar aquilo que o paciente precisa. E o dentista que vai fazer o diagnóstico. Então, a gente não sabe, igual a Adriana falou, se a pessoa está acertando ou se está errando, porque o especialista vai saber que um apertamento ele pode ser reversível e não dá canal, mas às vezes está num momento irreversível que aí tem que fazer o canal. Então ela falou que tem os testes para ser feito, para analisar tudo. Então tem que ser avaliado cada pessoa, mas em relação ao plano, o que o paciente precisa tem que ser coberto. Se você precisa fazer canal, você precisa fazer um retratamento, você precisa fazer qualquer tipo de tratamento dentro do que ele contratou, ele tem que ser feito. Ele tem que ser tem aquele colega que fala assim, né? Ah, mas eu tenho um paciente que todo mês ele vem aqui fazer limpeza, mas o plano não libera. Foi claro que ele tem que liberar. Primeiro, por quê? Porque o estado desse paciente de formação de cálculo é diferente de outros, então são exceções. E ele tem o direito, sim, se ele tem essa recorrência de... Agora, também o paciente querer ir lá para escovar o dente no dentista... Não dá certo. Né? Vou lá fazer uma limpeza. Não, porque eu não estou escovando ou porque existe realmente um fator que faça com que exija uma atenção porque tem um desenvolvimento de uma doença, né? Gengival. O dentista e o paciente, eles são soberanos, né, doutor Ricardo, na conduta, sim, né? Sim. E aí contar com os contatos, com o plano, né, para a gente conseguir tratar o indivíduo na sua necessidade. Porque na dúvida, a gente pode tirar a dúvida do beneficiário, não tem problema. Porque a gente e também a gente existe profissionais e profissionais. Né? A gente estava conversando ali, a gente sabendo de muitas clínicas por aí que tira o dente dos pacientes para pôr implante, sem precisar. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande nessas avaliações. Porque eu sou da época que se tivesse uma raiz para a gente salvar, fazia o canal e ainda fazia a prótese. Agora hoje é muito fácil virar e falar... Uma lesãozinha de furca, uma inflamação... Na época da proteção pulpar direto. Fazia o capeamento, jogava hidróxido de cálcio, né? Fazia o capeamento. Mas a questão é, primeiro, como que eu vou pôr o implante se eu não fiz uma análise óssea? Porque se eu pôr o implante de forma errada, eu vou voltar o dente, mas eu não vou ter a função mastigatória ideal. Porque eu tinha que ter usado aparelho numa parte, mas eu pus o implante para só ocupar o espaço. Então, assim, eu não fiz nenhum tratamento, eu só ocupei o espaço do dente que perdeu, sem ter uma análise da odontologia assim, minuciosa. Olha, vem cá, você vai fazer um implante, mas depois que a gente alinhar seu dente, você tem um problema aqui de mordida, você está desgastando côndilo. Você perdeu esse, pode perder outros elementos, né? Então, por causa assim, do desgaste. não é brincadeira. Então, a gente tem que ser ético e responsável. É isso que a gente fica falando para os colegas novos aí. Trata todo mundo de forma ética. Como você gostaria de ser tratado? Era assim? Diagnóstico mal feito, né, Adriana? Eu brinco que todo mundo que senta na cadeira, a gente tem que pensar que aquele é o amor de alguém, né? Então, a gente tem que tratar como se fosse o maior amor da gente. No caso, quem tem filho sabe o que é isso. Mas quem não tem, que seria o pai e a mãe, né? Então, a gente tem que tratar o outro como se fosse o maior amor da vida de alguém. Né? Também em off, o doutor Ricardo falou, né? Quando você deita o paciente ali, muito certamente ele vai acreditar em tudo que você traz. Né? Profissional. Ele tá à mercê da sua conduta profissional, né? Exatamente. Tomara Deus que tenhamos boas condutas, né, doutor Ricardo? Que sejamos bem assistidos pelos profissionais. E aí, voltando um pouquinho para a parte de gestão, Luana, queria entender do doutor Ricardo como foi, né, presidir a cooperativa, abrir o leque, trazer para Uberlândia tudo que o senhor traz aí para nós, enquanto cooperados, enquanto profissionais, enquanto colegas de trabalho. Conta um pouquinho para nós aí. Ele falou que queria sossego, né, Adriana? Agora, vamos tirar a prova real. Vamos tirar a prova real. Quando a gente começa, a gente não tem escolha, né? Então, assim, você imagina, você começar a vida tendo que trabalhar, né? Porque eu já formei e casei. Então, como que eu vou ligar pro meu pai? Manda um dinheiro aí para mim todo mês, que eu tenho aluguel, agora eu tenho funcionário, né? Não tem jeito. A época não era instagramável ainda não, né, doutor Ricardo? Não era. Ainda bem, né? Amém. E aí, o que acontece? A gente quer evoluir e profissionalmente e financeiramente. Né? Então, às vezes, quando eu fui chegando no momento que eu vi que eu gosto do que eu faço, que era endodontia também, eu gostava de fazer cirurgia, tudo, para endodôntica. E aí, quantas que eu tenho que fazer para ganhar X, para eu ter um padrão assim? E se eu não tiver o paciente, e se eu não receber em dia, e se eu receber cano ou receber parcelado? Qual vai ser meu grande desgaste durante a minha vida profissional útil? Porque aí no começo eu estou na empolgação, pego tudo, atendo todo mundo e vou fazendo. Tem coluna, tem Daqui braço. a pouco eu já... Não, eu quero fazer só os pepinos, né? Que eu gosto de molar, gosto de fazer cirurgia e tal.
Não, agora eu não quero tanto mais não. Opa, mas também não posso deixar ninguém com dor. Então, se eu não tivesse tomado a decisão de sair fora da endodontia, eu tava aqui, ligava um com dor, eu não dou conta. Eu tenho que... horas da manhã. Eu não dou conta. Assim, a gente estudou para tirar a dor do cliente. A gente gosta dessa área. Atender o paciente, né? Eu quero atender e a gente falando da dor que é complicada, a gente é uma dor fortíssima, a pessoa é insuportável, né? O dente é um compartimento fechado que aumenta a pressão interna porque tem inervação lá dentro, e aí? E aí eu tenho que aliviar. Panela de pressão. Eu tenho que aliviar, tenho que ver qual o comprometimento que tiver, mas eu não dava conta de ir embora. E alguém falando assim, ou mesmo que a pessoa falasse, eu não tenho dinheiro, eu falei, senta aí que com dor você não vai sair daqui. Né, doutor Adriano? Né? Então, assim, você tem que ser humano. Então, as pessoas estão deixando de ser humano e vendo outra coisa, vendo só o dinheiro. Então, e aí eu fui vendo que, financeiramente, eu precisava ter um esforço muito grande e seria por um tempo específico, porque você vai cansando. Você não vai dar conta, você vai diminuindo. Você não quer essa quantidade e quer cobrar mais, né? E aí eu falei, não, deixa eu ir diminuindo, porque eu gosto, mas eu preciso entender como que faz dinheiro, não como ganha dinheiro, é como faço dinheiro. Perfeito. Porque se eu ganhar, eu perco, né? Eu quero fazer dinheiro toda hora que eu precisar. Então, eu quis aprender. Legal essa analogia. Tá? E aí? Não, e aí... Conta pra gente. E aí, como faz? Não, e aí, conta pra gente. O começo é assim, você vai arriscar e vai cair, né? Então, você tem que estar disposto, né? Qualquer empreendedor, ele não tem uma vida fácil, não é uma escolha fácil. Porque eu não sou um CLT que eu vou trabalhar das 8 às 18, com 2 horas de almoço e eu ter férias. Eu trabalho a hora que der, sábado, domingo, feriado, o meu projeto, meu foco, o que eu quero fazer. Então, a cabeça tem que ser outra. Você está disposto? Primeiro ponto. Se você não tiver, começar a reclamar, né? Por exemplo, aí querendo ou não, foi surgindo as oportunidades, né? Eu sempre fui de experimentar primeiro, antes de falar não. Ô, Ricardo, você não quer participar do comissão, do sei lá do que é? Olha, me coloca lá, vou lá ver isso aí. Ah, você não quer participar do síndico, do... Não, me põe nesse trem, então. Sabe, assim, então, eu fui tentando ver por quê. Quando eu fui síndico, nossa, o que eu fui fazer, que eu tinha que prestar conta para as pessoas, né, tirar cópia, o que é que você pagou, o contador, isso aqui. Prestação de contas. Eu tenho que fazer 3 orçamentos, né, para escolher o melhor para o condomínio, né? E aí você vai começando a mexer. Montagem de consultório é um grande negócio, né? Só que você não administrar ele direito, você quebra. Igual qualquer outro negócio. E aí... E a gente vai fazendo depois, assim, começando a gostar e ouvir mais essas coisas, entendeu? E aí eu fui deixando de lado a odontologia para ficar escutando essas outras oportunidades. Aí eu tinha que mexer com fazenda, porque meu sogro tinha fazenda, só que ele tocava de um jeito, eu quis tocar de um jeito empresarial, né? Em escala, fazer escala, então E a gente pensar no futuro numa renda passiva, porque se você só ganha e gasta, não investe, você não vai ter nada lá na frente. Só ganha, né? Não fez. Não fez. Então, aí você precisa fazer uma renda passiva para você, que é o que você fala, não, quero parar. Mesmo que a gente não quer, mas a sua saúde, às vezes, você fala, não, tá me consumindo muito, então isso aí não tá sendo bom para mim, minha saúde está indo junto. Então, e o nosso tempo, pensar que na Terra aí, nosso tempo é limitado, não é? Perfeito. O tempo é de ida, né? A grande questão da vida hoje é você terminar a sua vida com 0 na conta. Porque você usufruiu de tudo que você aproveitou. Você vai deixar para quem? Ensino as pessoas a fazerem, mas você tem que fazer aquilo que você quer, ué. Eu não me limito a nada. Se eu quero viajar, eu viajo. Se eu quero comprar um negócio, eu compro. Se eu quero fazer outro projeto para ganhar X, eu faço. Para experimentar? Para experimentar tudo como meta. Eu tenho que ter meta. Perfeito. Minha meta é, por que tinha pessoas que ganhavam X e eu não ganho? Opa, eu quero ganhar. O que esse cara faz? Para isso eu tenho que andar com pessoas que pensam grande. Gente que reclama, obrigado, tchau. Cada um traçando as suas metas. Aproveitando a palavra, o que você entende, vocês de forma geral, também você, né, que é dona de um grande negócio, cada dentista é dono de um negócio, né? O que vocês enxergam como diferencial para chegar nesse nível de prosperidade, de avanço, com posicionamento como autoridade que vocês alcançaram hoje? Porque você galgou aí um caminho da gestão. Com certeza teve estudo nessa área primeiro também, que todo negócio tem que dar lucro, senão todo mundo vai te odiar. Né? Então você tem que fazer um negócio que seja próspero. Se você fizer um que quebra, daqui a pouco você é o cara que quebrou, você é o cara que... Então você tem que fazer um negócio que você ganhe, né? Eu entendo também que para a gente crescer, a gente tem que dedicar, igual eu te falei, tudo é foco.
Qual que é seu foco? Você quer fazer isso por quanto tempo? É igual um voo, né? Você vai fazer um voo, você não faz um voo assim, eu quero voar e já entro no avião e decolo. E voa. Eu fiz um curso de aviação e nesse curso me ajudou para a vida, que é o quê? Se eu quero ir em X lugar, eu tenho que saber todo o meu trajeto. Eu faço isso mentalmente, igual um voo mental. Primeiro eu tenho que saber onde que eu quero ir, não quero? O que eu vou fazer lá? Então, para isso, eu vou ver minha aeronave em loco. Eu vou descer do avião, vou olhar todas as coisas do avião, tá ok, vou fazer uma carta de navegação, onde lá eu vou falar onde que eu vou, com quantas pessoas, como eu vou, se eu tiver uma intercorrência, onde que eu desço, né? Adorei. E aí... É uma mentoria ou um podcast? Eu tô adorando, você sabe, né? E aí é um planejamento. Então, a nossa vida é um planejamento. Então, eu sou assim. Tem pessoas que não gostam de planejar nada. Método, né? Quanto mais planejar, mais certo, mais possível de alcançar e menos erros você vai ter. Não quer dizer que eu vou acertar sempre, isso não existe isso. Mas, assim, o direcionamento faz a gente chegar melhor, entendeu? Buscando... Voltando aí, e as críticas, doutor Ricardo? Como que é no meio desse plano de voo, né? A crítica, assim, ou você tá, igual eu te falei, é a mesma coisa que o meu amigo Fabiano falou assim, se eu mexo com vaca, eu vou ficar achando ruim da vaca me sujar, de eu tomar um coice, uma porteirada, ficar debaixo do sol. Faz parte do negócio. Uai, então se eu não quiser passar por isso, eu não mexo com gado, uai. Se eu não quiser passar por crítica ou outra coisa, eu não mexo com isso. Eu não desbravo. Não é? Uhum. Não, e esse fim de semana, eu estava numa imersão em São Paulo, inclusive, eu ouvi uma palestra muito linda que o cara fala que não existe sucesso sem fracasso. Sim. Então, para você chegar no sucesso... Fracasso, sucesso. São os fracassos que vão te levar ao sucesso, porque o aprendizado vem do fracasso. Sim. Então... E a resiliência, né, gente, é que tanto nós estamos resilientes a esse caminho, né? Como que a população hoje, voltando na odontologia, né, trazendo para nós... Como que nós estamos sendo formados e criados para passar por esses processos no caminho, né? Ou eu quero um dinheiro fácil? E psicologicamente você tem que estar preparado, porque a última vez que eu quebrei, por exemplo, eu perdi 3 milhões. Aí você fala, como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar banco? Como que eu vou pagar as pessoas? Sabe assim, você não sabe. Mas aí você respira, né? Você fala, vem cá, eu cheguei aqui e você melhora agora na próxima. Aí onde a gente faz outras coisas. É uma área muito boa, né? A última vez que eu quebrei. Nossa. Assim, você pode... Não tem problema quebrar, você entendeu? Você não pode deixar de ser honesto com as pessoas. Uhum. Se você for honesto com as pessoas, você reergue de novo. Se você for desonesto com as pessoas, você não volta. Vocês trouxeram um ponto que, inclusive, é pauta dessa semana, que eu queria que vocês três comentassem, incluindo a senhorita que está aqui de host. O pessoal hoje tem colocado muito em pauta resultado, principalmente às vezes na área de estética, a gente vê muito. O resultado, promessas, né, de resultado, mostrando ali. E vocês, ao contrário, a gente tem falado aqui de responsabilidade, de ética, né? Qual que é a linha tênue que o dentista tem que ter em relação a isso, a esse posicionamento que vocês enxergam? Porque é legal para o cliente ele ver resultado. Mas é uma linha tênue. Então, o que acontece é assim, ó, na ética, a ética ela é muito resiliente, até pelo entendimento, porque quando a gente não podia fazer o antes e depois, era um problema ético, eu tinha multa, aí depois agora eu posso, né? Então como que a cabeça mudou? E até a questão dos raios-x, né? Por que eu estou submetendo o dentista a um raio-x? Aí eu respondi, né, que até como que eu vou fazer um melhor julgamento? Eu sou um conselheiro federal. Fui conselheiro federal, e não é muito mais fácil eu ter um raio-x, as coisas, do que não ter, para eu fazer um julgamento mais correto, para não punir uma pessoa que às vezes eu não vi, só foi fala, né? Então, até para o julgamento é isso. E a sensibilidade é assim, o que essa pessoa quer chegar? Porque a transformação de uma face, você vê, a pessoa transforma se você colocar coisa demais. Você quer isso? Ou você quer detalhe? Porque tanto antes e depois que eu vejo, que eu não vejo nada, eu não sei qual que é o antes nem qual que é o depois. São duas pessoas? Eu fico tentando olhar. Esse aqui é o antes ou esse aqui é o depois? Agora me traz a pessoa que era antes. Aí você põe ela com maquiagem, com batom, a outra sem, descabelada, assim, todo tipo. O foco da luz. Você entendeu? Aí, como que eu vou fazer isso? Mas é um Instagram, aí a pessoa está comprando aquilo que ela está vendo. Mas será que vai entregar nela? Cada pessoa é um indivíduo aí. Perfeito. Não é? Então, tem que ter muito cuidado, porque assim, sem exagero.
Sem exagero. Vamos trabalhar tudo sem exagero, vai dar certo. Vai progredindo, esteticamente vai devagarzinho colocando coisas, e essa pessoa está adaptando, Vai melhorar. né? Vai melhorando devagar, porque tem coisa que não melhora, né? Então, O mundo não, né? Mas se a gente puder ter escolhas de menor rentabilidade com mais processo de responsabilidade, dá para vender, dá para ganhar, dá para fazer o dinheiro, né? Quando você Sim. quer fazer o dinheiro, mas fazer isso de uma maneira ética, Responsável. né? aí você, Responsável. quando você faz isso, você sobrevive Você a todos os tempos do mercado. Perfeito. Perfeito, E Ricardo. reinventa. Perfeito, doutor Ricardo. É espetacular, né, Luana? Nossa, eu tô adorando. É espetacular. Quer saber mais de Muito dente? bom, eu queria ouvir a doutora Adriana também, porque é uma área que realmente me traz curiosidade, eu gosto, confesso que eu gosto de acompanhar. Tem dentistas aí, a doutora Vanessa, posso citar que eu sou fã número 1 dela. Trata tudo Felícios. com muita responsabilidade, com muita ética, e acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Ela faz uma parte que quase ninguém faz. Isso, Muito excelente profissional. excelente profissional. Hoje nós estamos só referenciando. Amém, né? Mas bom graças lembrar a de Deus bons que a odontologia profissionais. tem excelentes profissionais, né? Isso é muito bom. Doutora Adriana, então fala pra nós. Endodontia, tratamento de canal, sessão, quantas sessões, lima manual, motor, Nossa, eu microscópio. eu não Vem atendo mais. envolver o Ricardo. Atualiza a gente aqui, né, Luana? Não, você fica brincando, mas assim, a gente não tá tão velho, né? Mas Seminovos. quando eu fui lá no museu na Escócia, lá que eu vi os telefones que a gente usava, aquele outro que tava no museu, eu falei, Olha aí, você fala. uai, eu gente, usei esse telefone aí. Mas ué. peraí. Não, mas não tá tão assim, né? Tá tudo muito Eu rápido, sou da né, época doutor do Museu Ricardo? da Lima, então assim, né? Olha Eu só. sou da época da Lima, do museu não, Do tá? museu ainda Do não. museu ainda não. Fala pra nós de endodontia. Bom, doutora a Adriana. endodontia é uma especialidade que eu sou apaixonada, né? Eu me formei, fiz especialização, mestrado e doutorado nessa área. Comecei na endodontia, vou só dar uma pincelada, porque a minha mãe precisou fazer um tratamento endodôntico e na época eu tinha acabado de formar e meu professor falou, eu pedi para ele atender, ele falou, não, você é dentista, se vira. Universidade Nossa. Federal de Berlândia. Assinado. Então, o que acontece? Eu fui para essa área, era uma área que eu não gostava, por achar que é uma área mais complexa, e eu gostava de outras, eu gostava de centro cirúrgico, eu gostava de movimento. Então, eu fui para endodontia. E a endodontia, daquele tempo para cá, ela mudou muito, né? Então, sistemas rotatórios, sistemas reciprocantes, então tem vários outros meios de se fazer endodontia. Antigamente, na época do Ricardo, né? Na época do museu, Ricardo. Pai, minha monografia foi, como tinha poucos artigos de rotatório, eu fiz porque tinha pouco. Era no entendeu? Era bar, mais né? fácil. Aí eu peguei, peguei o Gilson Bilson, que tinha um doutorado, até doutorado dele foi em cima dessas coisas. Aí só aprendendo o que era o giromatia, que é esse negocinho quantitativo, Hiro. Eu falei ontem que na nossa época a gente ia para a biblioteca, a gente isso era maravilhoso. Não, eu gastava, Tá. lá em Araçatuba, tinha livro que só tinha 2. Um ficava em Bauru, outro em Araçatuba. Aí, às vezes, ia os dois para Bauru, a gente ficava esperando chegar o livro pra gente ler lá na biblioteca, não podia carregar e nem tirar cópia, Exatamente. inclusive. A informação agora é uma velocidade. Não, e naquela época se fazia no manual, era muito difícil. Os pacientes até brincam comigo e falam, olha, mas terminou meu canal? Era nessa época que eram 6 sessões, doutora? Era 6, 8 sessões, né? O paciente trocava medicamento, não sei para que tanto medicamento era trocado, e hoje a gente consegue, era bom. né? E hoje a gente consegue, com a automação de tudo, tudo ficou informatizado, a gente consegue fazer um raio-x sentado ali em 2 segundos, o paciente não precisa nem levantar, antigamente saía com o lençol azul pelo corredor afora para tirar uma radiografia. E hoje a gente consegue fazer um canal em 15 minutos, em 20 minutos, e o paciente fica louco. Então, sessão única a gente consegue, tanto tratamento quanto retratamento. Ah, isso é porque é bom demais? Não, é porque as técnicas evoluíram e a gente consegue, tem material, a gente tem subsídios para fazer isso. Então, hoje o paciente consegue fazer uma endodontia minimamente invasiva e uma endodontia sem dor. Né? Doutora Adriana, todo paciente para tratamento de canal, anestesia pega? Não tem isso, você acredita? Hoje o paciente falou assim para mim, porque eu faço alguma técnica no paciente que o paciente não sente dor, mas pela técnica, né? Não porque é bom demais ou porque isso. E o paciente falou, mas não vai anestesiar meu canal? Eu falei, já anestesiei. Né? Então toda anestesia pega? Claro que sim. Por quê? Porque anestesia no local certo. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas para isso também. Ah, não que antigamente não tinha, mas eu falo que quem descobriu a anestesia tem todo o meu... Na minha reverência, né? O que acontece é que ela está falando mesmo. Eu tenho essa mesma filosofia. Minha anestesia, todas pegam. Por quê? Porque a gente sabe onde aplicar. Primeiro, que a Exatamente. técnica é o quê? O professor que falou, não pegou, colocou errado. Exato. Você aplicou no local errado, você tem que fazer a palpação Quando o digital. paciente fala assim, olha, eu já fui em vários, mas a anestesia em mim é difícil de pegar.
Já vi. Anestesia em mim não pega. Então, uma anestesia não é que ela pega, graças a Deus, né? Porque ela... Se pegar, você fica eterno. Exatamente, ela faz a analgesia necessária para a gente conseguir trabalhar de forma que o paciente fica bem na cadeira, né? É aquele lá atrás, quando o paciente está na cadeira, se você tratar ele e fizer técnicas indolores, o paciente apaixona. Porque eu brinco que ninguém sabe se eu fiz um canal bem feito, a não ser o dentista que vai avaliar. E a radiografia. Minha radiografia. Mas ninguém sabe se uma restauração foi feita, bem feita, o paciente que eu falo. O paciente sabe que você tratou bem e não deixou ele sentir dor. Sim. Né? Então, a importância geral disso é a gente tratar o paciente com carinho, com técnicas maravilhosas para deixar o paciente em situação de Doutora conforto. Adriana, todo paciente que vai tratar um dente endodonticamente, o dente do canal, precisa de antibiótico terapia? Depende. Né? A gente pode fazer antibiótico terapia profilática antes ou até mesmo depois. Agora, quando um dente não tem problemas de trazer um futuro ruim para o paciente, a gente não precisa fazer. Mas hoje, a endodontia é muito raro, né, Ricardo? A não ser traumas, alguma coisa assim, que a gente não consiga fazer antibiótico terapia, porque vem tudo bagunçado, vem tudo com muita cárie, o paciente vem... A prevenção ficou para trás. E aí a gente consegue fazer. Então, e dentro desse escopo, a gente tem também os pacientes que a gente chama de especiais, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado lá atrás da anamnese, que a gente brinca até com os meninos que estão fazendo estágio, essas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a anamnese hoje ela é muito importante, juntamente com o exame clínico, para a gente saber a conduta, se a gente vai fazer antibiótico, anti-inflamatório, E hoje, a analgésico. maioria das pessoas hoje estão inflamadas. Então, existe vários problemas de ordem geral que a gente não está Doenças de base, né, doutor? Então, ninguém está fazendo os testes necessários para sentar um paciente na cadeira, até para fazer o canal. Exatamente. Então, assim, a preocupação é porque a velocidade com que você quer já atender outro, resolver, às vezes você vai pulando etapas cruciais. Não faz anamnese. Eu falo muito, né? O dentista soberano, a imagem não soberana, né? O conjunto pode ser uma importante ferramenta, mas o dentista soberano. Aí você me Teste com o pergunta, paciente, e né? todo canal fica bonito? Não. Nem todo canal fica bonito. E assim, às vezes alguém pega e fala, nossa, ficou feio. Eu brinco que eu tinha um paciente muito tempo atrás que ele chegou para mim com a radiografia e aí eu falei, nossa, legal, fez vários tratamentos endodônticos, né? Aí ele falou, você não vai criticar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu fiz com um dentista que ele olhou e falou assim, ficou muito feio. Eu falei, doutor, fiz com o senhor um tempo atrás. Então, assim, a gente não sabe as condições que foram feitas. Eu falo que por mais que esteja feio um tratamento endodôntico, por mais que não esteja adequado, o paciente não tem dor, a gente não sabe as condições que foram realizadas. Né? Então, isso aí é muito bem, que é aquele negócio da gente nunca julgar o trabalho do outro, porque não sabe como é que foi feito. O momento, exatamente. Né, como o paciente se encontrava. O Carlos Estrela, professor lá de Goiânia, quando eu estudava muito ainda. Quando eu estudava muito ainda. Endodontia, né? Fiquei surpreso porque a gente tinha na cabeça um índice de sucesso altíssimo. Ah, nossa, eu tinha uma lesão e ela sumiu. Ah, nossa. Então a gente tem dois aspectos na endodontia, que é a dor e a ausência de lesão. Se não tem dor, ausência de lesão, ok, acho que está tudo bem. Exato. Aí veio a sua parte radiográfica, tomográfica, né, vou falar assim. E mostrou que se não tiver 50% do cálcio do outro reabsorvido, você não vê a lesão. Não, você não vê a lesão. E às vezes a lesão está lá atrás, só que ela não aparece no raio-x. Exatamente. Porque e você aí você não vê como que você vai tratar. Se não tem dor e tem ausência de lesão radiográfica. Então você vê, é muito mais complexo o estudo, né, que a gente tem que ficar de todo. Por isso que ninguém gosta de endodontia. Imagem 2D e 3D. O que vocês nos dizem aí na composição do tratamento endodôntico? É exatamente isso que o Ricardo está falando, né? Eu só lembro dessa fase, que só tinha esses dois pontos, a ausência de dor. Eu não peguei 3D, não. Isso aí não, eu já fiquei para trás. Não, assim, a imagem 3D veio para enriquecer muito, né? Porque hoje a gente consegue ver trincas, fraturas, consegue ver uma gama de coisas que a gente não vê na imagem 2D, né? Microscópio. Porque o que seria essa imagem 3D que a gente fala? São os cortes que a gente tem para pegar o dente e fatiar ele das várias formas para a gente fazer exatamente essa análise. Porque numa radiografia convencional, numa 2D, a gente não consegue ver a maioria das coisas que a gente precisa para fechar um diagnóstico, às vezes, né? Então, isso facilitou e muito. Eu falo que a odontologia hoje ela é maravilhosa. Porque você refaz o canal, mas esse canal não tem nada. Aí a gente faz uma tomografia e tem uma trinca. Realmente nunca vai ter uma cura da lesão ali.
Voltando, não menos importante, né? Mas voltando ali, vocês falaram de prevenção, a gente está falando do tratamento, e o doutor Ricardo foi muito enfático em falar da manutenção do dente, né? Na boca. Esse dente que vocês, né, lá de trás, lá do museu, mantém na boca muito tempo, né? E tratado, tentando reduzir a infecção, né? É melhor eu tratar o dente endodonticamente, doutora Adriana, e confiar que ele vai ficar mais um tempo ali na boca ou precocemente remover? Eu já sei a resposta, mas assim... Não, a Adriana, ela é taxada hoje como uma dentista já falou que não catacaco, tira né? dente. Eu gosto muito, assim, eu pratico, né, manter o dente na boca. Por quê? Porque é algo nosso. Eu brinco muito com meus pacientes. Se você quebra um braço, tira ele. Se você corta uma perna, tira ela. Então, por que não tentar? Ah, mas eu vou precisar fazer implante. Eu tenho paciente que chega lá e fala assim, arranca tudo por dentadura. Nossa, pelo amor de Deus, você tem um bom liquidificador? Vai bater a carne? Nossa. Né? Vai tomar churrasco de canudinho? Então, o que a gente faz? Hoje, com tanta tecnologia que a gente tem, tantos recursos, eu opto por salvar um dente, porque eu sou periodontista também, né? Então, eu trabalho todas as linhas, eu faço toda a parte periodontal, toda a parte endodôntica. E o implante também, sou formada em implante. Então, para eu fazer um implante, o dente precisa estar brigando comigo e pedindo para sair caindo. Porque senão, até uma contenção eu faço para manter ele ali, né? Então, assim, hoje eu preservo tudo que eu posso. Porque é melhor preservar o natural que veio de Deus, eu brinco com os meninos, que veio de Deus, do que simplesmente... Carga. Né? Que aguenta a carga, do que simplesmente eu tirar e colocar, tirar por tirar. E hoje eu recebo muita indicação para implante de pacientes que falam assim, às vezes é uma restauração, não tire para implante. Aí o paciente fala assim para mim, doutora, mas não tem um boleto para pagar? Tenho vários. Mas eu prefiro minha consciência tranquila de deitar e pensar que eu fiz o melhor. Porque se aquele melhor que eu fiz não der certo, a gente tem outras alternativas. Volta, né? O paciente confia. Ele... Indica ainda. Doutor Ricardo, aí fazendo blup, cortando a endo, blup, corta a endo. Vamos falar de inteligência artificial em odontologia, né? Nós sabemos, assim, eu, Michele, vou dar o meu depoimento, né? De como a inteligência artificial tem nos ajudado em relação ao plano, à cooperativa, né? Eu falo que, assim, é prazeroso eu lançar as coisas no portal, né? Eu conversar com o plano de uma maneira mais rápida, não ficar aquele tanto de guia, né? Assim, eu tô trazendo esse momento, mas a gente pode falar de um monte de inteligência artificial na odontologia. Eu sei que você acredita, porque você oferta isso para nós enquanto Sim. cooperado. Como que você tem visto essa evolução na odontologia? O que a gente pode melhorar em uso dos softwares, em uso de plataformas e de exames? Como que vocês veem isso Eu hoje? vejo, assim, por exemplo, quando eu fiz um curso em Boston, né? Foi ano passado, foi em novembro do ano passado. E lá o professor, que é um professor da medicina, que deu aula pra gente, e ele tem uma empresa que ele usa inteligência artificial para detectar vazamentos de canos nas cidades. Então, você pega ali Boston, por exemplo, ele tem que saber qual que é o tipo de terreno, qual que é o tipo de cano, quanto tempo esse cano vai durar, se vai estourar, se não vai, por vibração que capta, você pega a informação dos últimos 5 anos, né? As prefeituras têm muitos dados, e a inteligência vai fazer essas comparações. É tipo assim, cruza essa informação com essa para eu quero chegar nesse aspecto. Então, na odontologia vai ser a mesma coisa. Né? O que eu vou utilizar de informação, mas de tratamento, de dentista, o que eu quero fazer dentro de um anamnese completa, cruzamento com a família, com alguém que fez isso, onde ele passou. Então, se isso for realmente interagindo, a gente vai ter tudo de informação. Aí, com a informação, você define, né? Mais certo do que você suspeitar, achar, porque ali você tem dados reais que você vai simplesmente, com a sua inteligência, que é melhor do que a artificial, e definir o que é o caminho, né? Porque a artificial, ela vai ser uma inteligência que ela tem a capacidade de agregar tudo, você imaginar, comparar, mas ela não tem a nossa de saber isso e aquilo. Executar. Tá? Excepcional. Pensamento crítico, né? Pessoal. Doutor Ricardo, a odontologia de hoje, né, com o advento de várias faculdades, né, um volume grande de dentistas, né, eu brinco muito, tem dentista aí, ó. Como que o senhor tem visto a formação, os novos profissionais no mercado, comemorando esse dia do dentista aí, o que o senhor deixa de mensagem para nós do processo formador, do processo de inserção no mercado, e o que você acredita, que o senhor acredita da odontologia aí do futuro? Olha, Visto que eu não posso ser atendido por você para fazer canal. Não, Adriana, eu indico, Adriana. Então, mas a gente tem que pensar assim,
não está certo essa formação excessiva de colegas. Sim. Mas também não é errado de você pensar que quem quer fazer, não poder fazer, porque eu estou limitando. Então você tem que ponderar. Puxa, é ruim encher de profissional? A medicina está assim também, enchendo tanta faculdade. Toda hora você tem um quadro de profissionais. Mas eles estão dando certo? Eu fiz odonto, está dando certo? Eu fiz medicina, está dando certo? Eu estou gostando? Eu atingi o meu objetivo pessoal e financeiro? É isso que eu quero ficar me matando em plantão? Eu quero atender muito paciente? Como que é? Então, tudo tem que ser avaliado. Então, eu entendo que tem que melhorar, voltar à prevenção, porque acho que até nas prefeituras eu não estou ouvindo falar mais da Boca Roxa. Né? Que aquilo lá deu certo. Deu certo, muitos anos. Né? Então, a gente fala muito do SUS, o SUS. Olha, o que é Vamos pensar assim, metodicamente. O que é a família, né? Aquele médico da família, o dentista do SUS? Uai, era para ter dado errado, é certo, não é? Mas não deu, uai. Tentando fazer a mesma coisa, está furado. Porque teve alguma falha, algum interrompimento, não é? E as pessoas chegam com cárie, não era para chegar agora na vida adulta sem nada. Sem nada? Beleza. Era para ter dado certo. Uai, então, se tivesse dado certo, a gente estava tranquilo, só fazendo limpeza, orto, outras coisas. Então, assim, houve falhas, não teve acesso para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que tem que melhorar demais. Aí, através do IA, pode ser feita essas análises, onde que eu tenho que atuar melhor, onde que faltou, onde que foi o erro do processo. A formação dos dentistas, ela tem que ser séria. Não estou vendo uma formação hoje. A pessoa começa o curso aí, a faculdade não tem nada ainda, pronto. Vamos ficar naquele canto ali, que vai ser a aula de hoje, gente, aquele cantinho ali, sabe, assim, como que eu vou ficar montando coisa de qualquer jeito? Poxa, você tem doutorado? Vamos dar uma aula lá para nós? Não, hoje é especialista. Né? Não é especialista, né? O doutor é caro. É caro. Então, assim, e aí começa a pagar-se menos, né, para dar acesso, porque você tem que fazer, é um negócio, não é? É um negócio. E como que eu vou fazer a gestão? Eu tenho que ter preço, eu tenho que pagar as pessoas bem, eu tenho que disponibilizar de estrutura para eles aprenderem, né? Mínima, né? É mínima. Então, quando eu fiz a Araçatuba, em 94, eu lembro que eu tinha meta, tipo assim, Ricardo, você tem que fazer 8 molar, 8 pré e 8 incisivo. Ricardo, você tem que fazer 5, 6 incluso, semi-incluso, arretalho, pré-protético. Eu tinha que fazer todas as etapas. Hoje, não. No meu curso, vou te ensinar, porque... Vem aprender a fazer no meu curso. No meu curso eu sou top. Você vai ganhar dinheiro aprendendo a fazer isso aqui. Então, virou uma venda. Então, assim... Arrasta pra cima. Assim, então, a gente tem que entender. Eu não sei como que o dentista que está todo ansioso, querendo aprender uma profissão bonita, igual é a nossa, da odontologia, ficar no meio competitivo de mercado, de será que eu vou aprender? Porque, assim, igual a Adriana estava falando, estava pensando, você estava falando aí, eu falei, poxa, melhor profissional. Mas se ela não souber fazer uma gestão do que ela ganha, se ela não souber fazer a contabilidade, se ela não souber ter outras habilidades, além da odontologia, para ela ser uma pessoa que vai ficar satisfeita financeiramente, ela que motiva? Foi sempre a melhor profissional. Mas e aí, você está feliz com o que você fez? Morre no caminho. Não é? É isso aí. Empresários que são, né? Nós vamos caminhando por fim, bate-papo, conversa boa, é curta, né, Luana? Ela boa, é a hora que você vê o tempo já tá indo embora. Né? Nós teríamos assunto para a noite toda. Empresários que são, né? Assim, a gente vê que vocês vão para várias vertentes. Doutora Adriana, plano de viagens, o Ricardo ama viagem, ama fazenda, né? Quais são os planos para médio prazo? Vou falar de longo prazo, não, mas médio prazo. O que vocês estão pensando aí para a vida em médio prazo? Eu penso já em terminar de concluir a renda passiva. O fazer E acompanhar os outros aí, ficar só olhando, sem dar... Porque assim, qualquer opinião que você der, você vai ter uma contra-opinião, né? Porque você está falando o que você pensa. Não estou falando que todos pensam o que eu acho, eu tenho certeza, é porque só o que eu vivenciei. Acredito, né? Então, o exemplo que eu estou falando aqui é o que eu faço. Uhum. O que eu fiz para dar certo, se deu certo, se eu quebrei, se eu... Isso aí fui eu. Não sei se vai dar certo com você. Mas essa é a minha história. Eu não estou contando a história de outro, né? Que é diferente. O fulano, você viu o tanto que ele ganhou, ele acertou. Não, gente, eu estou falando aconteceu isso, eu fiz isso, fui cair tantas vezes, tive que levantar, ficar firme. E a gente vai ocupando os espaços que foi nos colocado aí. Qual a idade das crianças, doutor Ricardo, em casa? O meu tem 25, o meu menino, terminando o mestrado agora em novembro, agora mês que vem.
em economia na FGV e a minha menina terminou veterinária, agora tem 23. Tá todo mundo bem assistido, né? Fala de negócio, joga no garotão. Fala da fazenda, joga na moça. Mas eles têm outra cabeça, você acredita? É mesmo? Mas eu tô aguardando, assim, ansiosamente, né? Porque, assim, quando chegar a sua primeira boleta e seu primeiro aluguel pra você pagar, Aí vai mudar. aí você conversa comigo. Aí a gente conversa, porque eu já passei por isso, eu também tinha essa vontade. Porque tá achando que o mercado vai te aceitar e você vai ganhar muito bem de cara. Não é assim. É uma trajetória. E porque eu tô pagando até hoje, né? As coisas que eles precisarem. Uhum. Não vou deixar de assisti-lo, mas eu quero que eles estão se achando altamente independentes. Ok, eu tô feliz de vocês tentar. Vamos lá ver o que vai dar. Eu tô aqui para dar o suporte. É isso. Também. Ai, que legal. Doutora Adriana, a médio prazo, o que você tem sonhado aí para a vida profissional, pessoal? A média a longo, né? Porque agora eu brinco com os meninos que eu amo viajar. Então, a odontologia, eu vejo, a odontologia, a postura, ela é muito complicada, né? E a gente sofre muito com isso. Então, eu brinco que eu queria uma segunda opção para eu trabalhar de qualquer lugar que eu tiver, né? Em Dubai, Maldivas e... Vejo que nascerá uma agência de viagem por aí, hein, doutor Ricardo? Então, nós estamos... Vai, tamo aí, Nós já estamos fechando as parcerias, né? pacotes. Já estamos fechando as parcerias, porque tive em São Paulo esse fim de semana, entrei num grupo de empresários lá que é um grupo bem de viagens, né? Então, a partir de agora, eu vou começar também a dar essa... Nós vamos sorrir de verdade, Descansada. dente sem dor, preventivo, dente Não é? sem dor e viajar. Não, porque o dentista, para ser feliz, ele precisa viajar também, né? Não precisa ser só férias. A gente brinca que só férias que a gente viaja. Não, a gente precisa... Simplesmente tem como viajar. Eu brinco com o Ricardo, tem como viajar gastando apenas o que você compra no seu dia a Deu dia. vendas boas, você entendeu? Gastando apenas o que você compra no dia a dia. Se todo mundo, eu brinco, vou só dar uma palhinha, tá? Que se você gasta R$2.000 no seu cartão de crédito por mês, você tem pelo menos uma viagem internacional por ano, de graça. Entendeu? Então, a médio e a longo prazo, Michele, vou me dedicar a viajar. Eu vou antecipar minha aposentadoria. Amém. Vamos fazer o dinheiro. Essa frase Né? agora vai ser... Eu vou ícone do fazer, Michele. eu vou Vamos buscar. fazer o dinheiro. Considerando o mesmo dentista, né? Considerando os inúmeros profissionais, colegas que a gente tem, o desafio na população brasileira em manter o sorriso, a saúde, ao acesso, ao cuidado com a saúde bucal num mundo tão caótico, né? Como que vocês acreditam aí que a gente possa contribuir para a população? O doutor Ricardo contribui muito para a população. Não, eu não, a cooperativa, né? A cooperativa. A cooperativa contribui com a população. Onde existe uma cooperativa, existe várias coisas, ações e acessos, porque a gente não trabalha só pelo dinheiro. Igual eu falei, eu não atendo a pessoa porque ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, eu atendo porque eu sou um promotor de saúde. E eu não consigo deixar uma pessoa com algum problema. Então, ele vai ter o caminho. Se ele não conseguir o atendimento, ele tem um plano, ele consegue entrar num plano. A gente consegue dar um atendimento, a ANS já falou que as cooperativas prestam o melhor serviço odontológico de todas. Porque a gente entrega aquilo, a gente é o dentista fazendo mesmo, ele como dono, fazendo o melhor dele para o cliente. Né? Então, a gente faz muitas ações sociais para a sociedade. Então, a gente faz isso cada vez mais, porque cada vez mais nós estamos crescendo. E quando a gente adquire mais pessoas no plano, a gente faz mais ainda para a população, porque a gente tem mais recursos para voltar também. Voltando à prevenção também, que a gente precisa buscar lá de trás um negócio que podia ter dado certo, muito mais hoje, né? Porque eu avaliei vários, assim, a gente fazia avaliação das bocas no quartel e a gente percebe que melhorou muito, né? Melhorou o tanto que precisava? Não, mas se tem uma melhora muito grande, né? De tratamento odontológico hoje, a boca dos meninos de 18, 22 anos tem melhorado muito. Mas antes que eu esqueça, é importante falar, Adriana, assim, a gente está falando aonde? Porque quando eu tive no Acre... Exatamente. Aí passa o barquinho com o dentista que só arranca. Nossa. Porque se ele passar daqui um mês, meu dente doer, eu tô enrolado. Já Gente, eu conversei com as pessoas ribeirinhas, é assim, é um dentista mais ou menos vestido ali, não tem nada de ferramenta direito, nem sei como que é a esterilização disso, nem vou entrar nesse detalhe. Mas ele passa arrancando o dente nas vilas, nas aldeias, nas coisas lá do indígena. Então, assim, a gente tá falando da realidade daqui. O Brasil é continental, você tem várias realidades. Então, assim, não tem como generalizar nada e a gente pensar, você está falando da onde? Aqui de Uberlândia? Você está falando de São Paulo? Você está falando da região norte, da região sul? Como que é? São realidades que você não tem noção, que onde realmente você fala, não existe odontologia. Exatamente. Tá? Não existe odontologia no Brasil. Mas ainda assim, a odontologia do Brasil é uma das melhores odontologias do mundo.
né? É melhor. A odontologia, mas o serviço pode não ser acessível para todas as pessoas que lá estão. Mas a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Caminhando para o fim, inspirações, né? A gente sempre tem inspiração eu sou lisonjeada em conhecê-los, né? Em ter tido acesso, oportunidade. Para mim é gigante essas duas pessoas aqui nessa bancada hoje. Queria ouvir um pouquinho de inspirações, né? De vocês, da história. O que vocês me dizem? Dentro de casa eu tenho certeza, né? Os filhos, a família. É brilhante, mas me fala um pouquinho de inspiração de vocês. Principalmente da carreira, hein? Essa eu quero ouvir. Da gente, a inspiração, ela igual eu tô te falando, a gente tem aquela frase que eu gosto, né? Se a gente ficar só sonhando, na vida, o sonho não traz felicidade, a meta traz. Então, se eu tenho uma meta, eu vou ser feliz, porque eu vou buscar dar certo e eu vou me comprometer com ela e eu vou realizar. Se eu ficar só sonhando, é importante, mas eu tenho que ter a meta e vou executar. Então, eu sempre penso nisso. Minha inspiração é sempre saber que eu vou deixar de sonhar para ir para minha meta. Qual que é hoje? E vou lá e faço. Adriana? Eu falo que um sonho que se sonha só é um sonho, né? E um sonho que se sonha junto é realidade. Então, hoje, nós temos vários dentistas trabalhando junto e eu brinco que a gente poder ver uma pessoa que não tem condições de ter um tratamento odontológico, não tem condições de ter até mesmo na harmonização o acesso a isso, é algo muito difícil, né? Eu brinco que no mundo das viagens, por isso que eu tô louca para abrir minha agência, porque esses dias eu nunca conheci a praia. E eu brinco com todos que todo mundo tem condições de fazer isso. Como todo mundo tem condições de fazer um botox, como todo mundo tem condições de realizar um sonho que é viajar e fazer uma praia. Então, eu brinco, minha inspiração é o quê? É fazer isso para algumas pessoas, mas não de graça. Do tanto que uma pessoa pode ter acessibilidade com aquilo, né? É como... hoje eu estava brincando com uma dentista amiga minha, eu falei, olha, se uma pessoa quer conhecer a praia, ela ganha R$1.000 por mês, ela tem condições de conhecer a praia. A gente abre, faz uma emissão de passagens para ela paga R$50, ela paga R$100, ela vai estar pagando. Porque os R$50, os R$100 dela é muito difícil, como se fosse X para quem ganha, né, determinado valor. E assim na odontologia. Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham uma vida saudável e um projeto de vida bom, que é aquilo que eu voltei lá atrás. Uma pessoa que deita na sua cadeira, uma pessoa que te procura para alguma coisa, ela é o amor de alguém. Então, a gente precisa fazer esse tratamento para quê? Para a pessoa ter a condição de ter a oportunidade de viver isso. Acesso, né? Acesso. Alguma consideração, Luana? Só agradecer mesmo. Muito, muito bom, muitas informações valiosas. A forma de olhar é muito individual, né, de cada pessoa. Cada pessoa traz aqui seu quê ali, né, seu toque especial. E eu fico lisonjeada de conhecê-los. Não conhecia nenhum dos dois, doutora Adriana, né? Acho que brevemente. Doutora Adriana nadou? Brevemente, rapidinho. Mas muito legal ouvir e parabenizar vocês, né, mais uma vez, doutora Michele, doutora Adriana, pela brilhante atuação. Acho que o currículo que você me contou ali, eu não sei nem falar. Não dá para abrir o podcast falando todo o currículo, né, Luana? Muita coisa. E para a gente é uma honra que vocês voltem, vocês retornem mais vezes para trazer consciência para a população. Tem muitos profissionais que nos ouvem também, né, Michele? E é isso. Muito obrigada. Eu acredito em pessoas, né? A Adriana, a gente convive todos os dias, a gente fala muito sobre isso, né? Acredito em pessoas, acredito no coração, ter a parte humana do negócio. E é muito bom encontrar almas que acreditam em entregar, né? Entregar o juramento da faculdade, entregar o juramento enquanto pessoas. Particularmente, a gente escuta a fofoca da vida alheia, né? Escutando a fofoca da vida alheia dos nossos convidados. Família, filhos, né, instituição familiar muito sólida, é muito legal conviver com pessoas como vocês, né. O Dr. Ricardo traz para Uberlândia, né, ele não gosta de trazer dessa forma, né, mas o Dr. Ricardo traz para Uberlândia uma odontologia diferente, forte, né, próspera. A gente briga com ele com a tabela de vez em quando, né, vamos brigar, vamos lá na assembleia, né, mas assim, a gente fala de acesso também aos novos profissionais em ter paciente, né? Então,
Ir lá na cooperativa e buscar esse paciente, ter o lisonjeio de entrar na cooperativa, isso precisa ser dito, né? Então, o Ricardo traz para Uberlândia uma odontologia diferente, ele luta por trazer para Uberlândia o domínio, a gestão da cooperativa, né? A gente bate no peito, deu um BO, tô lá não sei aonde. Neodon tem um centro clínico 24 horas, vai lá, né? Procura, os meninos atendem lá, referencia para nós no mercado. Então, assim, eu não posso deixar de dizer que o Ricardo transforma a odontologia de Uberlândia, né? Eu acredito nas lutas, eu acredito na melhoria da remuneração, eu acredito em tudo isso. Tomara que o mundo mude, o Brasil mude, né? Que a gente faça o dinheiro acontecer. Cada um faz sua parte. Mas o Ricardo traz isso para Uberlândia, é louvável, doutor Ricardo, eu tenho que dizer, né? Eu desejo que sua meta próxima, de curto prazo, seja atingida, né? E desejo também que vocês tenham tempo para a família, tempo para os sonhos, né? Tempo para viagem, para os boi. Né? O cara é o cara dos boi, o cara do agro. Essa do agro. Que a Adriana atinja seus objetivos e desejo que os dentistas consigam atingir seus objetivos pessoais, né? Que a gente continue atendendo, continue no divã odontológico, né? E eu gostaria de agradecer de novo, falar que vocês fecharam com chave de ouro o mês de outubro, né? O especial do dentista. Eu sei o quão difícil é estar aqui. O doutor Ricardo vem de viagem internacional, fazendo arará. A doutora Adriana corre com o menino para lá, né? Para sentar nessa bancada, para levar para a população de uma maneira muito simples, mas muito rica, né? Gestão, acesso. Então, super agradecer, né? Super agradecer de nós novo. Nós agradecemos, né, Ricardo? Essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, né? Poder esclarecer um pouquinho do que a gente sabe, mas poder estar presente e passar todas essas informações e também estar aqui, né? Com o Ricardo aqui, porque no dia a dia a gente não tem tempo nem para isso, né? Mas eu fiquei muito feliz, né, pelo convite de vocês. E falei, não, mas não precisava ter mudado a data, porque assim, né? Precisava, né, Luan? Aí mudaram a data, mas eu sou compromisso, fez o compromisso, aquela sabe, e eu não deixo de honrar meus compromissos. Amém. Muito obrigada. Chamar o pessoal para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo sério, de valor, um conteúdo que você pode confiar de verdade nas informações que são ditas. E agradecer a você que acompanhou até aqui. A gente se vê toda quinta-feira às 20 horas.